Fala pessoal, careca concurso aí novamente aí, te ajudando a não perder o restinho dos seus cabelos que você tem aí. Vamos lá? Resolvendo outro bloco aqui da provinha do STJ de 2024 de Engenharia Elétrica. Vamos para os itens agora de eletromagnetismo, um item bem temido aí, né? Mas vamos lá, vamos resolver isso aí, comer com farinha. Então, vamos lá, primeira questão aqui, a questão 60, ele fala uma questão sobre resistência elétrica. Ele falou que tem uma resistência é feito no material resistivo. Ele falou que é diretamente proporcional à resistividade e à área e inversamente proporcional ao comprimento do cilindro. Então, vamos lá. Aqui, para a gente começar, a gente tem que saber a fórmula da resistência, tá bom? A da resistência é o quê? Não ajuda o termo, tá? Mas é a famosa rola. É, resistência igual a ρ vezes o comprimento sobre a área. Rho, L, A. Rola, tá? É uma forma idiota, tá? Mas provavelmente vocês vão lembrar. Então, na questão, ele falou que a resistividade é proporcional à resistência? Sim, se aumentar aqui, eu aumento a resistência. Só que ele fala, e também a área? Não, né? É totalmente inversamente proporcional. Se eu aumentar aqui, minha resistência aqui vai diminuir, né? Então, é inversamente proporcional. E se eu aumentar o comprimento? Vai aumentar a minha resistência. Então, é totalmente proporcional diretamente à resistência, comprimento e à resistividade, mas a área aqui é inversamente proporcional. Então a questão está errada, tá? Uma questão bem tranquila, né? Para ganhar ponto essa questão, tá? Vamos lá, próxima questão. Questão 61. Ele fala assim, tendo aqui uma região com coordenadas ortogonais em x, y, z, ele falou tem três cargas elétricas com o mesmo módulo e pontuais. Q1 positivo está em 1, 0, 0. Q2 negativo é em 0, 1, 0. E Q3 positivo em 0, 0, 1. Ele fala, nessa situação, a força resultante exercida pelas cargas Q1, Q2 sobre a carga Q3 estará na direção do eixo Z, sentido positivo. Vamos lá. Vamos desenhar isso aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Desenhar aqui meu eixo X, Y e o Z. Chama aqui de Z, aqui de X, aqui de Y. Ele fala que aqui no ponto, uma carga positiva Q1 está no ponto 1, 0, 0. Aqui no Y tem a carga Q2, está no ponto 0, 1, 0. Aqui ela é positiva, aqui ele falou que ela é negativa. E na terceira carga pontual tem o Q3, está no ponto 0, 0, 1. Falou que é positiva. Ele falou assim, a força resultante aqui das contribuições de Q1 e Q2 aqui em Q3 vai estar na direção do eixo Z, no sentido positivo. Vamos lá, vamos resolver então. O que a gente precisa saber? Que se as cargas positivas, essa força aqui é de repulsão. E se elas forem contrárias, a gente tem uma força de atração, tá bom? Isso aqui a gente já tem ideia aqui para resolver essa questão. A gente sabe também que a força é igual a uma constante aqui, vezes as cargas Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado, tá? Atribuição aí. Vamos lá.
Essa aqui seria essa F12, né? A gente precisa saber então aqui, ó, sabe que essa distância aqui é um, essa distância aqui é um. A gente sabe aqui que vai ter uma força aqui, ó. Essa carga aqui 1 é positiva, a carga aqui 3 é positiva. Então vai ter uma força aqui, ó, de repulsão, uma força da carga um na carga 3 de repulsão. A gente já viu aqui que não está na. Ela tem uma determinada contribuição aqui no eixo positivo, mas ela tem uma contribuição aqui no eixo perpendicular, né? Então vamos ver na outra aqui. A carga Q2 é negativa e Q3 é positivo, logo é de atração. Então vai ter uma força aqui na direção entre as duas de atração. Então a gente tem uma força aqui, a gente chama aqui F, tá? Carga 2, contribuição da 2 na 3 de atração. Aí a gente percebe aqui, a gente pode usar o conceito do paralelogramo, né, para saber a resultante desses dois vetores. Tá? O paralelogramo não está ajudando aqui, né? Mas a gente vai ter uma força aqui, ó, nessa direção aqui, a nossa força resultante. Aí eu te pergunto, essa força aqui, ela tá na mesma direção e sentido do eixo Z? Não, né? Ela tá totalmente perpendicular. Ó, totalmente perpendicular aqui, ó, 90 graus esse eixo. Então, ela não tá no mesmo sentido do eixo Z, né? Para a gente calcular, a gente poderia calcular aqui a F13, F23, e depois calcular aqui a força resultante, tá? Fazendo a soma dos vetores. Mas aqui precisa fazer isso, né? Uma questão ali que ele está pedindo só o sentido dessa força resultante? Não, não é necessário, né? A não ser que ele pedisse, né? Mas provavelmente ia dar muitos cálculos e gastaria muito tempo. Agora eu te pergunto, se essa Q2 aqui fosse positiva, o que que ia mudar aqui, né? Vamos ver? Será que a força resultante seria. A gente. Aqui é só uma simulação, tá? A questão a gente sabe que tá errada. Se Q2 fosse positivo, a contribuição aqui, ó, seria também de repulsão. Então a força resultante aqui, ó, estaria aqui para cá, a F23. E aí, o que aconteceria? Como elas têm o mesmo módulo, essas contribuições aqui, se a gente fazer aqui, ó, o paralelogramo, a resultante dos vetores daria o que está pedindo no enunciado. Daria uma força no mesmo eixo aqui, em direção do eixo Z, a força resultante. Se a nossa carga Q2 fosse positiva, mas ele não informou isso, né? Então a questão está errada, né? Por uma palavrinha, né? Aí você acespe. Por uma palavrinha a questão já está errada, tá bom? Mas é isso. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, ele fala de dois fios paralelos, longos e retilíneos, separados por uma distância d, sejam percorridos pelos correntes I1 e 2 no mesmo sentido. Nessa situação, os fios irão se repelir mutuamente devido às forças magnéticas geradas pelas correntes, sendo a magnitude da força entre eles por unidade de comprimento diretamente proporcional ao produto das correntes um e 2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância d. Tá, então vamos, vamos simular isso aqui? Então vamos lá.
tiver aqui um fio retilíneo percorrendo a corrente 1 e tem um outro fio no mesmo sentido percorrendo uma corrente aqui e 2. Então, o que que a gente tem aqui? Qualquer fio retilíneo, quando estiver passando por uma corrente, ele vai estar gerando aqui um campo magnético. Então, a gente pode imaginar a regrinha da mão direita. A corrente está subindo, ó, é o que acontece quando a corrente está subindo aqui. O campo, ele vai estar saindo aqui, ó, do lado esquerdo e entrando no lado direito. Então, o campo vai estar saindo aqui e entrando aqui. Só que isso aqui é vários potenciais. Então, a contribuição desse fio retilíneo e 2 vai ser entrando no campo, contribuição do campo P1 aqui, ó. Né? Então, aqui vai ter vários potenciais de campo magnético até chegar aqui e 2. Ó, tá saindo aqui, saída para fora e entrando aqui e 2 pela regrinha da mão direita. O que acontece? I2 também vai ter uma contribuição em U, em U e I1, né? Usando a mesma regrinha da mão direita, ó, vai estar aqui saindo e entrando aqui, ó. Então vai ter uma contribuição aqui que vai estar entrando aqui, ó. Então vai ter um campo entrando aqui, B2. Essa vai ser a contribuição, né? Aqui vai ter vários potenciais de campo magnético. Vai chegar aqui nesse fio, vai estar entrando, e aqui vai estar entrando, aqui vai estar saindo, né? Para fora, tá? E aí, o que a gente tem mais? A gente vai ver a força, né? A força a gente sabe que a fórmula da força é o famoso Bill. Campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento, vezes o seno. Né? Mas aqui a gente sabe que está aqui no mesma direção, né? E ele também fala na questão para ser a força magnética por unidade de comprimento. Uma relação na mesma direção, isso aqui vai ser 1. E é por comprimento a força magnética que ele está falando aqui. Então, vai ser o campo magnético vezes a corrente. Tá? Só que a gente sabe que o campo magnético, contribuição de um no outro, o campo magnético no fio retilíneo é igual a permissividade vezes a corrente sobre 2π, a distância aqui que ele formou, que é d. Tá bom? Só que a gente quer saber a contribuição, né? A força magnética. E a gente sabe que a força magnética, então, só substituir esse B aqui. Então vai ficar em zero. E a gente pode chamar aqui, por exemplo, da força 1, 2. Então vai ser aqui, ó. I1 sobre 2πd vezes o I2. Tá? Mas eu quero por unidade de comprimento. Esqueci meu L aqui. Tá bom? Então, pô, e a direção? Eles estão se atraindo, repelindo. Então a gente pode usar aqui várias formas de resolver isso, né? Mas uma que eu gosto aqui é o famoso bife. É fácil de lembrar. Então, essas três aqui, elas estão totalmente perpendiculares entre elas. Então, se o campo estiver aqui, ó, em uma das coordenadas, a ponte vai estar em outra e a força em outra. O famoso bife. Ó, B e F. O força magnética é o bio, as direções aqui é o bife, né? São alguns macetes, sabe? Então, vamos lá. A gente pode usar a regrinha da mão, né? Para saber a força aqui. Mas vamos lá, vamos imaginar a primeira aqui, ó. O íon tá aqui, ó, pá.
Então, vamos ver qual vai ser a força gerada aqui se a corrente está subindo. Então, ó, a corrente está aqui ó, subindo. O campo, vamos lá, vamos imaginar aqui, ó, X, Y, Z. A gente sabe aqui, ó, se a corrente está aqui no X, ó, a corrente está no X. O campo está entrando. Então, minha força, ó, vendo meu bife ali, ó, vai estar nesse sentido. A força magnética da contribuição da corrente um no fio retilíneo 2. Agora vamos ver o segundo caso, ó. Aqui, ó, a corrente está aqui subindo, tem um campo magnético aqui saindo, então, ó, a corrente está subindo, a corrente subindo, o Y está para fora, só se o X está para cá, o Y está saindo, o Z vai estar para onde? Para cá, entrando. Então, a contribuição aqui, ó, de F21 aqui. Então, essas forças é um par de forças de ação e reação. Elas estão se atraindo, tá bom? É igual muitas coisas, né, na física funciona, né? Relação e reação, né? Vai ter uma força aqui, uma corrente aqui que gera uma força aqui tem outra corrente que gera uma força aqui, e é uma ação e reação, tá bom? A fórmula para isso, a gente viu aqui, ó, é isso, por unidade de comprimento, vai dar isso, tá bom? Com isso, a gente vê agora o que está falando no enunciado. Ele fala o quê? Vamos ver as afirmações dele aqui. Eles falam, esses fios serão repelir mutuamente devido às forças magnéticas geradas pelas correntes? Não, muito pelo contrário. Aqui é uma força de ação e reação. Apesar dessas forças aqui, se as correntes estiverem no mesmo modo, vai se anular. Mas caso contrário, elas estiverem no mesmo sentido, vai ter uma força aí de atração entre os fios. Ah, ainda mais, ele fala o quê? Sendo a magnitude da força entre eles por unidade de comprimento, que é o que a gente fez, né? Força magnética por comprimento, diretamente proporcional aos produtos das correntes um e 2. Sim, a gente viu aqui, ó, I e 2. E inversamente proporcional ao quadrado da distância D? Não, né? Não é o quadrado aqui, não. É simplesmente o D. Então não tem quadrado aqui nessa equação. Então a questão está errada. Então, confirmando aqui, ó, questão 60 está errada. Ele inverteu aqui a área com o comprimento, né, na fórmula da rola. 61, a gente imagina que se estaria certo só se Q2 tivesse positivo, né? É uma questão que ele muda uma coisinha ou outra, né? Aqui ele inverteu aqui a seção com complemento, aqui ele mudou aqui o pro positivo, né? Pro negativo, senão a questão estaria certa. E na Q3 aqui também inverteu algumas coisas, né? Falou que as forças iam se repelir, elas se atraem, e falou que é o quadrado da distância, não é só o D. Tá bom? Então essas foram as questões de eletromagnetismo da STJ. Né? Só a 62 é um pouquinho mais trabalhosa, mas é isso. Vamos para os próximos blocos aí. Beleza? Valeu, pessoal. Sem perder os cabelos aí, hein?